Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Eu sou o pastor Wanderson Gomes e eu tenho algo de Deus para lhe revelar. Enquanto eu orava neste dia de hoje por você, pela sua família, por todos que nos acompanham neste canal, Deus falava ao meu coração que muitas pessoas, infelizmente, hoje estão como Lázaro, doentes, ao ponto de chegar até mesmo à morte espiritual. Pessoas que estão morrendo, que os sonhos, que os planos, que as alegrias, a paz, o casamento, a família está se perdendo. Os sonhos estão morrendo cada vez mais. E hoje eu quero ser profeta de Deus na sua vida. Assim como Jesus foi profeta para Marta e Maria, ao verem o seu irmão ressuscitar, eu quero ser profeta de Deus para fazer os seus sonhos ressuscitarem, para fazer a sua família ressuscitar, para fazer a alegria no seu coração novamente resplandecer. E eu vou profetizar na sua vida, porque está escrito que nós, como servos do Senhor Jesus, poderíamos fazer obras ainda maiores, semelhantes ou até maiores do que Ele fez. E eu quero profetizar na sua vida hoje. E eu quero chamar você, seus sonhos, o amor, a alegria, a paz, a prosperidade, a saúde. Eu quero chamar tudo de bom na sua vida para fora. Tudo vai ressuscitar e você voltará a viver em nome de Jesus. Mas antes de eu fazer a oração, antes de eu lhe trazer a revelação de Deus, porque Deus colocou uma palavra no meu coração, você precisa estar comigo até o final desse vídeo. Não saia por nada. A Bíblia fala que o fim das coisas é melhor do que o início. Eu creio que no final deste vídeo, desta oração, você receberá o Espírito de Deus que irá vivificar a tua vida. Aleluia. Deixe logo o seu like aí no vídeo. Quando você deixa o seu like, você está dizendo para o YouTube que esse vídeo é bom e ele pode passar adiante. Não perca tempo, marque o like de azul. Isso. Se você ainda não é inscrito do canal, se inscreva, porque todo dia tem mensagem, todo dia tem uma oração, uma palavra que lhe coloca para cima, uma palavra que lhe abençoa, que lhe fortalece, porque a palavra que eu prego não é a minha palavra, é a palavra do Altíssimo, é a palavra de Deus. E todas as vezes que eu oro a Deus, antes de preparar estas orações, Deus me dá a direção. E hoje Ele me deu uma direção e eu vou fazer exatamente como Deus me passou. Mas antes, deixa logo eu lhe pedir, se inscreva no canal e, mais do que se inscrever, ative o sininho para receber todos os dias as minhas orações. E envie para no mínimo 7 pessoas essa oração. Vamos evangelizar, vamos fazer a nossa parte como cristãos de propagar a palavra de Deus. E se essas orações têm abençoado a sua vida, abençoará com certeza a vida dos seus familiares. Compartilhe esta boa mensagem, porque através de você, um familiar seu vai ressuscitar. Aleluia. Eu creio nisso. No livro de João, no capítulo 11, fala que Jesus, ao chegar em Betânia, ele se depara com as 2 irmãs de Lázaro desesperadas, chorando, pensando que não tinham mais o que fazer, pensando que não tinham mais para onde ir. E Jesus diz para elas, no versículo 25, olha as palavras de Jesus para o seu, para o meu, para o nosso coração. Acompanhe comigo. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim,
ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Mas que palavra! Era essa palavra que você precisava ouvir, que eu precisava ouvir. Se nós crermos no Senhor, se nós acreditarmos que Jesus está vindo na nossa direção neste momento para nos abençoar, com certeza, ainda que algo na nossa vida esteja morto, vai ressuscitar nesta hora. Aleluia! No versículo 26, Jesus faz uma pergunta para mim e para você, assim como fez para Marta. Ele diz: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. A pergunta é: crês tu nisto? Ou seja, nós precisamos crer, porque aquele que está no Senhor, aquele que crê nele, nunca morrerá. Hoje, este dia ficará marcado na sua história, na sua vida, porque hoje o Senhor Jesus, Ele está removendo as pedras, todas as obstruções, todas as barreiras, os muros que travavam você dentro deste túmulo, aprisionando você à morte espiritual. Pessoas que não conseguem mais fazer o que faziam, pessoas que não sonham mais como sonhavam, pessoas que não acreditam mais no seu futuro e que até mesmo questionam por que é que ainda estão vivas. Parece até que a vida não tem mais sentido. Hoje eu vou profetizar assim como Jesus. Ele profetizou: Lázaro, vem para fora. Eu vou profetizar na sua vida. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o seu nome, mas o Senhor te conhece. E o Senhor manda te dizer: vem para fora, porque a pedra já foi tirada. O empecilho que existia, hoje não existe mais. O Senhor Jesus, Ele te manda: vem para fora, volte a sonhar, volte a viver, volte a rir, volte a se alegrar, volte a sonhar os sonhos de Deus, porque a partir deste momento, aquilo que estava morto na sua vida, com certeza o Senhor ressuscitará. Você crê nesta palavra? Você crê nisso? Isso é muito forte. Isso, meu irmão, minha irmã, não pode sair. Isso não pode sair do nosso coração em nenhum momento. A Bíblia chega a dizer que quando Jesus manda retirar a pedra, uma irmã de Lázaro chega a dizer: não tira não, não tira porque já está fedendo, não tira porque o corpo já está podre, não, vai cheirar mal. E Jesus diz: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tirai a pedra. Oh, meu irmão, eu lhe pergunto, você crê? Você crê que hoje Jesus está tirando essa pedra da sua vida? Jesus está tirando essa barreira que lhe atrapalhava? A partir de agora, ouça a voz do Espírito Santo: vem para fora, vem para fora. Você é mais do que isso, você pode mais do que isso. Talvez você diga para mim: pastor, mas eu estou bem, pastor, mas eu estou vivo, pastor, mas eu estou sonhando, pastor, eu já estou prosperando. Mas, meu irmão, existem pedras. Na verdade, existiam pedras, agora já não existem mais na sua vida. E você está autorizado pelo Senhor Jesus a vir para fora. Vir para fora no sentido de alcançar, de crescer mais ainda, de viver melhor ainda do que você já vive, de ter uma família ainda mais viva, ainda mais forte, ainda mais próspera. Eu declaro em nome de Jesus na sua vida que os seus sonhos, que a sua família, que os seus negócios, tudo que é seu ressuscitará em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Receba essa palavra, porque eu preciso agora diante de Deus te colocar. Eu preciso colocar você agora debaixo desta oração e pedir a Deus, assim como Jesus pediu. Jesus, ele orou
ele olhou aos céus e ele disse, no versículo 42 está escrito: eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, porque creiam que tu me enviastes. Ou seja, você precisa acreditar, porque a ordem ela será dada agora, e todos que estão ao seu redor crerão que Deus é contigo. Ore comigo neste momento. O Senhor sempre nos ouve, e neste momento Ele também irá nos ouvir. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu quero orar agora, fazer uma oração de fé por cada pessoa. Pessoas que já deixaram, Pai, o tempo matar seus sonhos, já deixaram o tempo matar a alegria, matar a força, matar aquele ânimo que ela tinha, que ele tinha. Essa pessoa deixou de viver os sonhos de Deus, mas a partir de hoje profetizo que ele vai vir para fora, que ela vai vir para fora. E como a palavra do Senhor diz em João capítulo 11, o defunto saiu, o morto, Pai, reviveu pela ordem de Jesus. A Bíblia diz que ele saiu cheio de ataduras, ele saiu totalmente preso, mas saiu. A Bíblia fala que até mesmo a morte, ela ouviu a voz do Senhor Jesus. Pai, eu não sei o que está morto, eu não sei o que morreu na vida desta pessoa, mas eu te peço agora, ressuscita, para que essa pessoa veja que o Senhor é Deus, para que esta pessoa veja que o teu poder, ele se manifesta aqui através deste canal. Então que a partir de agora o Senhor possa ressuscitar a saúde, que o Senhor possa ressuscitar os sonhos, ressuscitar a família que se perdeu, o filho que se perdeu, o casamento que se perdeu. Acende a chama do primeiro amor, faz esta pessoa crescer novamente, vivificar novamente como um cristão, que ela possa vir para fora e tomar posse do milagre do Senhor Jesus na vida dela. Desde já, meu Pai, eu te agradeço, porque eu creio que hoje esta pessoa, ela ressuscita em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, eis que tudo novo se fez na sua vida. Você crê? Se você crê, diga amém. Preste atenção, a morte não é problema para Jesus. Se existe algo que impede Jesus de operar na sua vida, não é a morte, não é o problema, não é a dificuldade, mas sim a dúvida. Então não duvide, creia somente. É como o Senhor Jesus falou: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então creia nisso. Você já reviveu, os seus sonhos já reviveram, sua saúde já reviveu, tudo seu veio para fora, e hoje você está sendo novamente vivificado. Receba uma segunda chance, receba a vida, receba alegria no seu coração, em nome de Jesus. Eu vou ficando por aqui, mas deixa eu lhe pedir, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber todos os dias essa oração, e não se esqueça, compartilhe com no mínimo 7 pessoas e faça essa oração todos os dias, e você verá a mão de Deus em seu favor. Você verá a mão de Deus trabalhando por você, em nome de Jesus. Até amanhã, um grande abraço.